Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com Atualidades Pampa, neste dia 1º de outubro de 2019. Se você ainda não fez a sua lista de Natal e não programou a sua saída até o dia 15 para comprar os presentes, você vai se dar mal. O final do ano chegou. Acabou o ano, gente. Outubro, novembro, dezembro não existe, são 15 dias. Outubro, novembro, e era isso. Tu deve ter trazido milhares de presentes, Gustavo Vitorino, dessa tua viagem. Nem tanto. Nem tanto, nem tanto. Vamos então começar com as notícias. Um dia pesado, bastante pesado, este dia 1º de outubro, na área da política, na área do governo federal e também das relações desumanas entre as pessoas. Vamos conferir algumas das manchetes? As escolas cívico-militares serão uma realidade no Brasil, mas não para todos. Gilmar Mendes suspende processo contra Flávio Bolsonaro atinente às rachadinhas. Vou falar do grande líder chinês Mao Tse-tung. Notícia boa. Cresce a produção industrial do nosso país no mês de agosto. Cresce pouquinho, mas cresce. E ainda sobre a China, quando a gente fala de futuro, eles olham para o passado ao comemorar 70 anos de comunismo no país. Rio de Janeiro vota projeto para permitir que aluno possa substituir o ensino religioso por português ou matemática. Até que ponto o Estado é responsável pela segurança privada e a segurança pública? Qual a diferença? E a prisão do vereador de Porto Alegre, André Caruz, e mais uma vez uma rachadinha. A investigação trata de uma rachadinha sofisticada. Pois é, eu disse aos senhores que as notícias não eram muito boas, né? Tivemos ainda aí a morte de uma menina autista, que brincava, ou sei lá o que, com o seu amigo, aquele que era seu parceiro. As coisas efetivamente não estão muito boas. As pessoas estão muito malucas, muito perdidas. Eu, como já trabalho com algumas coisas de física quântica, de coisas assim, eu quero dizer aos senhores que as energias que estão no ar estão deixando as pessoas bem atrapalhadas, principalmente as pessoas que não estão preparadas para isso. Mas vamos começar com a manchete do Dr. Ruschel, por favor. Pois não, dona Magda. A minha manchete é uma liminar que traz o ministro Gilmar Mendes, porque o Dias Toffoli tinha dado um processo, tinha dado uma liminar suspendendo todos os processos que iniciaram por uma apresentação de planilha do COAF, mas sem autorização judicial. Esse processo, inclusive, está pautado para 21 de novembro ser julgado. Estão travados, insisto, nós até ficamos na época preocupados porque pararam todas as investigações da Lava Jato em referente a processos que tinham começado por uma certidão ou uma planilha do COAF. Depois disso, os inquéritos que começaram a ser feitos já começaram a ser feitos com pedido de autorização judicial, portanto, obedecendo esse pré-requisito. Insisto, está marcado para 21 de novembro. Mas, no caso concreto, o que alegou o advogado do Flávio Bolsonaro é que, mesmo com a liminar concedida pelo presidente do STF, Dias Toffoli, o processo dele seguiu andando. Então, ele entrou aí, sim, num pedido personalíssimo só dele, e o ministro Gilmar Mendes concedeu, então, uma liminar, ainda com algumas severidades ali dentro, porque ele quer apuração funcional de quem deu o andamento no processo, apuração funcional de quem permitiu esta certidão sem autorização judicial, e o processo, então, segue parado. Muito bem. Ô, Magda, Fala. eu quero falar sobre esse assunto, por uma Sim, questão fale. de ética e de coerência. Eu acho que o Toffoli errou quando deu aquela liminar e acho que o Gilmar errou mais ainda em ampliar a liminar. Não é porque é filho do presidente que tem que livrar a cara. Tem que investigar todo mundo. Amiguinho, é senador, é deputado, é filho do presidente, é o cachorro da família, não quero saber. Tem que investigar. Também acho. Tem que investigar e responder pelos seus atos. Se eu critico aqui a proteção à bandidagem, se eu critico aqui a forma como os tribunais superiores têm tratado o tema da marginalidade de colarinho branco, não vou livrar a cara de ninguém.
Pô, é filho do presidente, é senador, não interessa, é deputado, sei lá o que quer, não interessa. Está sendo investigado. Ah, mas não teve... Não, a investigação foi feita com base num inquérito policial. Foi aberto um inquérito, foi investigado, Ah, mas tinha que ter autorização para pegar, não sei o que... Gente, tinha autorização, mas a autorização tinha que ser por outra via, por conta da competência, porque ele era um parlamentar, não sei o que. Gente, na boa, se é ladrão, eu não quero saber de que lado tá. E acho que nesse caso, assim como o Toffoli errou, o Gilmar errou e errou mais ainda ampliando o liminar. E, Gustavo, o triste é que, pegando nessa carona, todos os processos que envolvem investigação vinda do COAF estão sob suspensão. Então, o impacto... O prejuízo para a sociedade brasileira é imenso na carona desse advogado do filho do presidente. Então é importante a gente realmente ressaltar essa situação. Roberto, o advogado está trabalhando, né? Eu só queria fazer uma distinção, distinção, Gustavo, em relação à decisão do Toffoli e à decisão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes foi validar a decisão do presidente do STF, que tinha que ser obedecido. O que eu discordo é da decisão do STF, quero corroborar o que tu disseste. Eu concordo da decisão, discordo da decisão do Dias Toffoli, que trancou todos os processos. Estamos parados aí com dezenas e dezenas de processos da Lava Jato, que é um absurdo. Agora, se ele deu a liminar descumprirem uma decisão do presidente do Supremo, aí é um abuso, e isso que o Gilmar Mendes disse, então. Olha aqui, ó, neste processo, olha aqui, ó, quero apurar quem é que está descumprindo uma decisão do presidente do tribunal. Talvez eu não tenha feito essa distinção entre os dois, para que tu pudesses analisar. Mas de qualquer forma... Quanto ao mérito, eu entendi, lógico. Tem que investigar, eu não quero saber quem é, tem que investigar. Tá metendo a mão, eu não quero saber. Parar a investigação. Sim. Hoje uma senhora me encontrou, estava almoçando, e uma senhora me encontrou e me perguntou um pouco, e aí eu quero falar aqui, não como jornalista, integrante da bancada, eu quero como o Rafael, um cidadão brasileiro, representando essa senhora que me fez algumas perguntas hoje, como um completo leigo. A impressão que a gente tem é que o caos está instaurado e as pessoas que são responsáveis por esses processos todos, nem elas sabem o que está acontecendo. É um desmanda, manda daqui, manda dali, manda prender, manda soltar. A decisão que foi tomada de manhã é alterada de tarde. A sensação que o brasileiro comum tem, e eu faço isso com base nas palavras, falo isso com base nas palavras dessa senhora, é de que existe um homem, né, o Jair Bolsonaro, cercado ali de algumas pessoas próximas a ele, que estão dispostas a levar adiante um interesse, um desejo da nação brasileira e que se percebe cada vez mais difícil. Que parece que há um muro da bandidagem, né, e aí palavras da senhora de uma forma bem popular, que impede que algo de correto seja feito no Brasil. Porque é um caos, é um cidadão preso, decidindo se vai ficar preso ou solto, se vai aceitar ir para casa ou não, cidadão que fez, aí é réu primário e eles não entendem como pode ser réu primário se são vários processos. O Vitor Laus, hoje, presidente do TRF4, já se manifestou sobre esse assunto. Porque assim... Ele disse que o Lula não tem que decidir onde fica ou não fica. Se ele não quiser ficar, vai levar um pé na bunda e vou botar ele na rua. Ele diz que ninguém mais aguenta ele. É uma persona não grata naquela vizinhança. Por isso é um fato, repito, né, o que eu disse ainda dia desses, a importância... Eu achei até muito bacana do Ruschel estar preocupado com essa questão de repetir de forma didática, mas isso é fundamental, porque esse caos na cabeça do brasileiro hoje o impede de reagir. Isso se chama insegurança jurídica. Hoje nós não temos mais uma palavra final a respeito de um determinado assunto, como nós tínhamos antes, uma segurança jurídica. Não vai chegar no STF, lá vai ser dada a palavra final a respeito da Constituição. Afinal, o STF é o guardião da Constituição. Hoje em dia não, como tu disseste. Uma decisão é dada durante a manhã e a decisão já se modifica durante a tarde. Os próprios ministros são realmente divididos nas opiniões, então nunca é uma coisa assim, a pura unanimidade. Então a corte tem certeza de tudo aquilo. Não é sempre uma guerra. E outra coisa, às vezes vocês até criticam que a gente fica muito no celular e tal, mas as coisas podem mudar enquanto nós estamos aqui levando informação para vocês. Mas é verdade. É verdade. E eu quero esquentar mais
quero apimentar mais a discussão, então, lembrando que amanhã teremos uma decisão no STF que poderá provocar, bombástico, o termo é bombástico. Lembrando, então, o julgamento que foi interrompido na quinta-feira da semana passada, decidiu e já está, a votação já está, parece que 7-3, dizendo que serão anulados, que podem ser anulados os processos onde o delatado falou simultaneamente ao delator. Está 7-3 praticamente, isso está sacramentado. Mas amanhã eles vão votar se a extensão desta decisão vai para trás. Pegando para trás, né? Serão 32 sentenças e mais de 140 envolvidos e condenados. Então, a decisão que tem amanhã, dizendo, o mérito já se analisou, o processo é nulo se falaram simultaneamente. O que eles só vão decidir amanhã é se a partir de agora ou se pega os processos para trás. Se votarem, a consequência é essa, Dramático. Vão revisar, vão anular dezenas de sentenças, anular dezenas de condenações e os processos voltarão lá para a instrução novamente. Agora, nessa hora, eu lembro o seguinte, no julgamento, o Barroso, pegou o papel, onde é que está na lei isso? Isso. Onde é que está na lei? Essa decisão que o STF está tomando é com base em quê? Tem, né? Não está na lei. Não está na lei. Ele pegou um papel, fez esse gesto que eu fiz aqui. Onde está? Não está na lei. O STF está legislando para soltar bandido. E é isso que o cidadão leigo fica confuso, porque a gente leva anos para conseguir prender qual é a num teoria? Dia solta 140. A teoria é que o réu tem que ter a palavra final dentro do processo e o delator dentro do processo, que claro, ele é réu também no processo, ele vira um acusador sendo delator, porque ele traz outras manifestações. Então, o indúbio pro réu e o réu teria a possibilidade de responder depois. Essa é a tese da defesa, não é a minha tese. A tese da defesa. É a tese da defesa que colou. Foi a tese de 8 milhões. A tese da defesa que colou. Só que tem o seguinte, tem as alegações finais, que é quando todo mundo fala ao mesmo tempo. E eles entendem que essas alegações finais não servem de fundamentação para a defesa em relação aos fatos relatados pelo delator. É um negócio técnico e chato, eu admito. Mas a verdade é a seguinte, entendam, senhores, o STF está desesperado para soltar a bandidagem de colarinho branco. Está desesperado, eles não sabem mais o que fazer para soltar. Estão até legislando. Aliás, Constituição ruim, com tribunal ruim, dá nisso. É isso que fica a dúvida em mim, que é o seguinte. Bom, o Vitorino falou de forma muito clara. O STF está se baseando, tomando uma decisão que não está baseada em lei nenhuma. Sim. Correto. Isso é ponto. Fato. Sim, isso é fato. Não se discute. Pronto, tá aí o escândalo. Tá aí. O que acontece se um presidente faz isso, por exemplo? Não tem amanhã um movimento pedindo impeachment, dizendo que é ditadura? O atual presidente, sim. Pois é. Então, aí o STF faz isso. Só que amanhã sai um jornal que bota um vírgula mas... E aí o cidadão fica sem entender, afinal, o que diz a porcaria do papel? Como é que a gente vai tomar uma... Porque quando tudo é certo, nada é certo. Né? No fim das contas, sempre tem um Marconi, porém... Marconi, para você ver o absurdo que nós estamos vivendo, quem tem formação jurídica aqui sabe o que eu vou falar, que tem uma coisa que são chamados princípios, né? Um determinado princípio que rege uma decisão, que muitas vezes não é uma decisão positivada. Entenda-se por positivada, que está na lei. Muito bem. Só que o Brasil virou uma esculhambação tão grande que eles criam princípios para fundamentar um desejo pessoal. É verdade. O Zé Dirceu foi solto, você não vai acreditar, pelo princípio da plausibilidade. Eu procurei em dezenas de livros na internet, não existe essa bobagem. Ele criou. Princípio da plausibilidade, o que é? O recurso do réu pode ser que venha a ser deferido. Portanto, eu vou manter ele solto porque achei que o recurso dele é legal. Vir a ser. Gente, olha a imbecilidade disso. É verdade, é verdade. Olha o absurdo disso. Isso foi uma decisão do seu Toffoli, relator da matéria, que soltou o Zé Dirceu, o ex-patrão dele. E, Gustavo, como é que fica o povo?
Essa é a questão. Não, aí o Marcondes definiu bem, né? O povo fica... Aliás, seu cabelo tá tão bacana, não, seu Marcondes. Tá bom, gostei. falando em povo, Vitorino, falando em povo, a manchete do Scantofani hoje fala justamente sobre segurança pública ou familiar, e o questionamento de que até onde é dever do Estado. Sabe por que eu me baseei? Hoje, numa bolsa, nós estávamos discutindo, eu e os empresários, o seguinte: o Grêmio vai fazer um jogo amanhã contra o Flamengo. Um jogo que vai ter um espectro de grande segurança. Quer dizer, a brigada vai estar lá, com 1000 brigadianos, Polícia Civil, Polícia Militar. Aí eu, de repente, resolvo fazer na minha casa ou na minha fazenda uma festa para 400 pessoas. Eu vou ter o lucro na festa. O Grêmio vai ter o lucro na festa dele, que é um jogo de futebol. Ele tem a segurança do Estado. Eu não tenho a segurança para mim. Então isso está errado. Isso é uma coisa que juridicamente nunca... O que tu acha que está errado? Como é que deveria ser? Eu acho que deveria ser esse tipo de segurança quando o evento onde alguém recebe e tem um lucro, deveria ser paga a segurança. Isso é que a gente discute há muito tempo. Mas nunca acontece isso, né, doutor Os clubes têm que pagar. Tu vai fazer uma festa na tua casa, teu casamento, noivado, convida um número X de pessoas, você não vai ter 10 brigadianos. Não, a gente não vão, mas no Grêmio eles vão. A gente trouxe aqui uma decisão do Tribunal de Justiça que os clubes foram instados a pagar e contribuir com a segurança, se negaram a fazer. O TJ aqui decidiu que não tem que pagar. E hoje a segurança dentro dos estádios ela é privada, mas o entorno não. E quando dá o rolo, aí tem que entrar a brigada, porque ninguém segura aquela turma. Mas se tu tem uma casa noturna que advém dinheiro na casa noturna, a segurança interna é tua, dos teus guardas. Mas o principal é na rua. É na rua também. Mas aí tu não tem a segurança pública. Nós não temos, porque nós não temos efetivo para isso. Que se tivesse, mas um jogo de futebol melhor. Tem. Pois é. E eles ganham. Se tem, mas aí não tem ninguém lá no assassinato do menino aquele de 17 anos. Isso aí é uma coisa interessante. Mas eu acho que está bem claro, né? Se o poder público vai até a porta do estabelecimento privado, até ali a responsabilidade da segurança é dele. Do lado de dentro, a responsabilidade é privada. Agora tem que diferenciar, por exemplo, uma festa aberta, que se torna um evento público de uma festa privada. Eu acho que tem que haver bom senso nessa hora. Agora, é um negócio muito complicado, porque essa discussão ocupou um bom tempo. Eu acho que os clubes de futebol lutaram muito, resistiram muito. Mas, por exemplo, na Europa, a gente vê segurança pública e segurança privada dentro do estádio. Você vê policial e você vê o segurança privada. Fica analisando a torcida. Ali tem alguma coisa que a gente tem que ver como é que funciona juridicamente. Mas sabe o que é? Educação e tem policiamento e tem tudo. Ou não é, Mário Barcelos? Eu só queria só dar um dado para o seu Mário poder analisar também. Terão mais de 200 seguranças particulares dentro do estádio amanhã, com certeza. Sim. Mário. Dona Magda, para que não caia no oblívio. Pronto, começou. Pronto, começou, é bom. Algo de suma importância. As pessoas me ligaram hoje dizendo que a carta que o Lula escreveu é igual à carta do Nelson Mandela. Meu Deus. Não Aí provoque. eu comecei a ler a carta. Manuscrito, sabe? Aquela carta assim, aquela letra, até razoável, tá, etc. Um texto assim, meio pequenino e tal, dizendo que deviam se envergonhar, pedir perdão ao povo brasileiro pelo desemprego, os procuradores, o Moro. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas comparar a carta do Nelson Mandela, que ficou 28 anos na cadeia, que foi acusado até de assassinato, coisa que não existiu, embora ele fosse o proclamador, o idealizador de uma revolução. Dizer que a carta é igual à carta do Nelson Mandela é debochar da inteligência das pessoas que têm razoável inteligência. Não estou nem falando das pessoas inteligentes. Comparar isso, Nelson Mandela, que sofreu aquele homem 28 anos preso, num país onde o apartheid, o presidente Botha, a carta ele escreveu para o presidente Botha, B-O-T-H-A. Esse era o nome do presidente sul-africano à sua época. Onde você sentava numa praça, o negro, dono do país, não podia sentar naquele banco. Onde tinha o banheiro especial para os negros, porque os brancos ali estavam. Onde a supremacia branca dominava totalmente a África do Sul, e este homem, com a vontade de ferro, aguenta os 28 anos na cadeia, quando o mundo inteiro, os líderes mundiais,
solicitam e pressionam e tal, até que ele foi libertado. Mas ter a petulância e a arrogância de dizer que a carta escrita pelo Lula é igual ou parecida com a carta do Nelson Mandela. Quem é que disse essa besteira? Mas uma série de pessoas. Muitas pessoas disseram isso. Mas pera um pouquinho. A Gleisi Hoffmann? Não sei. Não, pessoas Não sei quem é. nas redes, mas, sabe, então eu quero dizer para vocês o seguinte, é impressionante, ele está martirizado. E esse 1 bilhão e 700 milhões que foram devolvidos da Lava Jato aí, quando aquele senhor Marcelo Odebrecht, né, que era o maior empresário, sabe, são determinadas coisas no nosso país que dá uma profunda vergonha. O que eu vou dizer para um jovem? O que eu vou dizer para o meu neto de 18 anos de idade que está nos assistindo agora, Thiago? Não falo nada, eu vou embora para a Austrália. Meu neto, pega um canguru e se manda. Canguru e se manda, não, tem que olhar para os jovens e dizer, goste ou não. Tivemos um ex-presidente ladrão, um político ladrão. Já é um bordão. Gosto ou não? Eu gostei da Roberta. Gosto ou não, tivemos um presidente ladrão. Isso dá um pagode. Isso aí é comentário. Gosto ou não, tivemos um presidente ladrão. O que eu discordo, claro, ironicamente ali do Marne, é que não é nem com o objetivo de tentar subestimar a nossa inteligência, porque isso aí é comentário de militância para militância. Isso aí é militante conversando com militante. Sem dúvida. É comportamento de seita. Isso aí é praticado em culto. Essa idolatria, essa adoração ao cidadão preso. Eu quero então falar para outras pessoas. Os nossos clientes pediram e a Centerótica atendeu. Agora tem mais uma loja no coração da cidade. Galeria do Rosário, bem no centro da capital. Aliás, um tradicional endereço de Porto Alegre. A opção agora é sua. Centerótica dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, da Carlos Gomes, ou na Galeria do Rosário, bem no centro de Porto Alegre. E para comemorar essa nova etapa, na compra de lentes multifocais, Varilux e Rudenstock em dobro, presta atenção. Esses são alguns, você vai ver aí, alguns dos modelos de armações que você vai ganhar inteiramente grátis, a lente e a armação. Ou seja, você paga o primeiro óculos e o segundo, lentes e armação, você não paga absolutamente nada. É ou não é uma boa notícia? Escolha o seu lugar preferido e aproveite, mas não deixe de ir lá na Centerótica. Eu quero dizer que este óculos que eu estou usando hoje também tem igualzinho lá na Centerótica. É só você chegar lá e pedir. O meu também. O teu também? O meu também. Viu? Masculino e feminino. Carla. Aqui nas nossas redes sociais, a manifestação dos nossos telespectadores, começando pelo youtube.com/TV Pampa, o nosso canal. Vai até lá, toca no sininho da notificação e fica sabendo quando nós estamos no ar, ao vivo. O Edmundo diz, Carla, faz tempo que não temos segurança jurídica. O Rodrigo, este governo tem 2 pesos, 2 medidas. A Lucy, esse programa é maravilhoso. No facebook.com/atualidadespampa, no nosso canal, se comunica conosco Irone, que diz que concorda com o Chicão, Rui Sansone, no Brasil vale tudo, basta ter dinheiro, lei que é bom, nada. Ele, inclusive, dá umas risadinhas. Rose diz, a deputada Janaína Pascoal falou que os processos não podem retroagir, tratando do assunto do Ayrton Ruschel, não está na lei, diz ela, e também no WhatsApp 999-777-001. Carla, só nos resta uma mochila nas costas, rumo a Brasília e acampar na frente do Supremo e tirar eles lá a tapa. Muito bem. Foi uma das melhores coisas que eu já ouvi nesses últimos tempos. Deixa eu dar uma notícia para o nosso telespectador. A lei retroage, sim, benefício do réu. Retroage, é. Benefício do réu, ela retroage, é uma previsão. É isso que eu estava falando do cidadão. A Janaína Pascoal vai a público e diz com que a não certeza retroage. absoluta, não retroage. Pronto. De onde ela se baseou nisso? Aí, veja bem, essa pergunta é retórica. É como o Vitorino. O Vitorino vem aqui e confirma para nós. Não, retroage sim. Retroage sim. Aí, a lei retroage, a lei penal retroage em benefício do réu. Porque a gente não Se a consegue lei retroage ou não, a minha surpresa é ter 4 revolucionários aqui na bancada aplaudindo o fechamento de um Congresso Nacional. Eu bati palmas. Não é má Isso ideia, surpreende não. muito, mas Eu acho aqui que se o povo... a gente respeita todas as Não opiniões. estou pensando no A gente fechamento, mas se o respeita aqui povo todas. for lá pra frente, alguém vai ter que temer. Mas é que eles estão realmente gozando, zombando da cara de todos nós. Não é pouca coisa ter mais de 12 milhões de famílias
sem a oportunidade do trabalho, fruto de muita roubalheira. E se todos esses processos não tivessem chego até o Supremo por falta de provas, ok, e as pessoas delataram, elas não confessam, porque confessar é quase um pedido de desculpas, é quase um perdão. Não, elas delataram para negociar a sua própria condenação, para diminuir a sua própria condenação, trazendo provas, trazendo fatos. Então, quando tu tens fatos comprovados de uma roubalheira do dinheiro público, que é meu, que é seu, que é de todos nós, inclusive teu, é uma falta de respeito, sim. E são 11 pessoas que ganham mais de 30 mil reais por mês. Como não se indignar? Bom, tem que se indignar. Magda, falando em manifestação... Opa! Eu queria ocupar um espaço assim, rapidinho aqui, Faça fazer favor. uma homenagem ao programa Atualidades Pronto. Tu vai fazer para nós uma homenagem? Não vai ser eu que vou fazer a homenagem. A homenagem vem do outro lado do mundo. Opa! Eu vou contar uma história rapidinha para vocês em 10 segundos. Enquanto isso, eu vou pedir para a nossa Espera produtora... só um pouquinho, nós vamos lá para o outro lado do mundo, tá? Mas com a manchete da Ana. Depois a gente volta para o teu lado do mundo, Tá bom, tá? tá comigo. Vamos lá, Ana. Então, antes de fazer a viagem para Israel, vamos fazer uma ponte aérea um pouco perturbadora, mas em Hong Kong, porque dos protestos que vem acontecendo há 4 meses do grupo pró-democracia no país, aconteceu o primeiro ferido grave. Ele foi baleado no ombro por uma arma de fogo. Antes, a polícia só estava utilizando um armamento mais leve, balas de borracha de gás lacrimogênio, mas dessa vez teve que apelar para armas de fogo, porque o confronto foi direto. As imagens que a Reuters disponibilizou para os jornalistas internacionais saberem um pouco do que está acontecendo lá, é justamente um confronto que está cada vez criando mais situações onde pode acontecer uma fatalidade, porque o confronto está ficando cada vez mais violento. Em comparação, em Pequim, nós tivemos uma comemoração, literalmente uma comemoração, passeata de 150 mil soldados e 100 mil pessoas que marcharam em prol e vangloriando, falando das maravilhas do regime comunista, do Partido Comunista. E, aliás, a imprensa, a mídia local, ela foi, então, proibida de falar coisas negativas, porque o momento era de energias positivas para mais 70 anos de progresso e conquistas para a nação. Até mesmo o presidente tomou a palavra em diversos momentos, mas o mais importante, dizendo que nada abalaria a nação, ao mesmo tempo que passavam armas altamente tecnológicas nesse desfile, incluindo um míssil DF-43, que é um míssil de alto alcance e precisão, e também drones treinados para atirar, e são hiper rápidos, e eles conseguem sair na zona, assim, do local do conflito em questões de segundos, o que preocupou aqueles que estão mais sensíveis às ameaças, mas falou que é mais um desfile, que nada vai acontecer, porque se começar uma guerra, todo mundo vai sair prejudicado. Não é a intenção da China, já que está negociando com os Estados Unidos. Ninguém ganha uma guerra nuclear, né? Quem ganha? Mas, dona Magda, Ninguém ganha. Uma guerra nuclear esse caso de Hong Kong, eu falei, Vitorino, Ana, há um mês atrás, é a grande pedra no calcanhar chinês, porque isso aí lembra muito aquele massacre da Praça de Tiananmen, em Pequim, em 89, da Paz Celestial. Hong Kong não aceita o regime chinês de Pequim, e os jovens que não viveram essa época de Mao Tse-tung, Xu Enlai, etc. e tal, vão para o enfrentamento. E Pequim diz que vai colocar o exército. Isso aí vai criar um atrito naquela parte do planeta, e que o Japão está envolvido, Taiwan está envolvido, Coreia, e os Estados Unidos vai ter que entrar no rolo. Ali pode pintar um problemaço. Essa encrenca era prevista, né? Porque você sair da gestão inglesa para cair na gestão chinesa, regimes completamente diferentes em termos de liberdade, enfim, era prevista essa encrenca. Isso aí, mais cedo ou mais tarde. E a Ana falou, está se criando ali uma situação que pode levar a uma tragédia. Eu vou... Está beirando a tragédia, Eu vou arriscar que a tragédia vai ser inevitável, mas cedo ou mais tarde vai ter vítimas mortais. Mário Barcelos. Bom, já que nós estamos falando da China, mas antes eu queria fazer uma homenagem a todos os idosos, porque hoje é dia do idoso. Não sabia. Eu me incluo entre eles. Tô dentro. Obrigada pela parte que me toca. A todos os idosos. E eu só vou lembrar uma frase do presidente Richard Nixon. O presidente Richard Nixon, que foi um grande presidente dos Estados Unidos, disse o seguinte: você só perde quando joga a toalha. Então, se você tem 70, tem 80 anos, mais de 80, não pare de trabalhar. Eu sei que se você não tiver condições físicas, óbvio, não tem condições, mas alguma coisa você tem que fazer. Estou bem aposentado, faça alguma coisa, contribua com algum organismo, vá dar aula,
vai fazer qualquer coisa. Seja útil. Sim, para se manter ativo na atividade. Então é isso, é o importante. Manter a cabeça, né, o corpo, a mente sã, e é isso. Então, para todos aqueles idosos que estão nos assistindo agora, eles me incluem, Vitorino e alguns aqui da mesa também, eu quero desejar a todos vocês muitos e muitos anos de vida assistindo este programa. Deus quiser, amém. Paz e anjo, diga como é amém. que é a frase do rapaz lá, do americano, do Nixon? Como é que é a frase? Você só perde quando joga a toalha. Marni, Que frasinha do Quirano, né? antes de tu nos dares uma aula, né, sobre mal, eu só gostaria de falar sobre esse dia tão importante que é o Dia do Idoso, dizer para os jovens e para as crianças que têm a oportunidade de estar perto, convivendo com uma pessoa idosa, gruda nessa pessoa com carinho, aprende com ela, porque tem algo que só o tempo traz, que não tem sabedoria, que não tem nada que se iguale à passagem do tempo e à sabedoria que a vivência traz. Então, feliz das famílias que têm a honra de ter idosos próximos. Vamos se aproximar e vivenciar essa experiência que exige, inclusive, resiliência, paciência, carinho com o idoso, porque o idoso, talvez, quando chega na fase que perde a autonomia, precisa muito do nosso respeito. Porque ali tem muita sabedoria limitada num corpo. O corpo que está limitado, a cabeça é incrível. Eu vou dar até um conselho. Leve um idoso para casa. Ai, que barbaridade! Dê atenção, dê carinho. Olha o desaforo, Marli Barcelos. Não tem problema. Professor, deixa eu só inserir um dado muito bacana nessa questão do idoso, que é o seguinte: aqui no Brasil foi desenvolvido um projeto, até bacana porque a gente falou recentemente sobre a tecnologia, um projeto que une idosos que estavam aqui sozinhos, sem contato, que foram abandonados ou que não têm mais a sua família, com estudantes americanos que querem aprender o português. Então, o que acontece? Esse aplicativo, infelizmente, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele faz essa união para conversação. Mas só o idoso que se adaptou ao telefone celular. Ah, sim. Mas tem o aplicativo oferece existem locais onde centralizam esses idosos, porque já acontece o inverso. Jovens que daqui do Brasil querem aprender o português, lá eles criaram centrais e geralmente são em asilos públicos, onde esses computadores são instalados porque o número de visitas é muito baixo. Aqui eles estão implementando e tentando colocar, por exemplo, Padre Cacique seria o ideal, né? Porque a gente sabe que é um lugar que precisa de apoio, aliás. Se você quiser tomar uma atitude mais prática, sabonete, pasta de dente, roupa, qualquer tipo de ajuda é essencial para eles. Já aproveitar e mandar um abraço, porque eles estão sempre pedindo esse tipo de doação. E eu falo assim, é o mais básico. Um sabonete já ajuda, né, gente? Um quilo de alimento não perecível. Era isso. Para ver como iniciativas que unem, né? Atravessei via mão. Que a tecnologia, que tem tanta... Distancia tanto, mas aproxima. Mas que consegue fazer isso e dá anos de vida. Olha, os resultados são excelentes. Deixa eu falar. Na linha da terapia... Eu estava falando? Mas não tá, desculpa, tá, do idoso. Tá, mas era do idoso que tu ia falar ainda, Roxo? Violentamente. Agressivo. Como é que tu largaste um assunto que interessou a todos? Seu Mário, eu aguardo pacientemente que o senhor conclua. Muito bem. O senhor está muito feliz hoje. Ontem e hoje o senhor está com muita felicidade. Não entendi por quê. Mao Tse-tung. Mao Tse-tung foi o grande herói da Revolução Chinesa. Ele mantém os princípios do marxismo, da utopia marxista, de um Estado comandado pelo povo. Naquela época, na China, os chineses eram dominados por feudos, né? E os grandes proprietários de terras tinham os chineses aprisionados nisso aí, mais a presença dos missionários do mundo inteiro, da Europa, dos Estados Unidos, lá que vinham fazer as suas pregações, etc. Então a China vivia naquela turbulência. E, a partir daquele instante, começa a crescer um cidadão chamado Chiang Kai-shek, o general Chiang Kai-shek. O único que conseguiu unir muitas províncias chinesas após a invasão japonesa, que aconteceu entre 1936 e 1939, a mesma época da Revolução Espanhola. E Mao Tse-tung, que era um homem alto, tinha o seu 1,90 m de altura, corpulento, uma frieza espantosa e uma perseguição ao poder. Tem uma frase dele publicada nesse livro, Os Grandes Líderes do Século XX, Mao Tse-tung, que diz o seguinte: a verdadeira rota que orienta o mundo é aquela da mudança radical.
da mudança radical. Claro que ele era um comunista, porque o que é hoje a República Popular da China? Uma república comunista, mas com fundamento totalmente capitalista. Ela é totalmente capitalista, comandada pelo Estado, que era o mais importante para ele naquela época. A China, que há 40, 50 anos atrás, era um dos países mais pobres do mundo. E hoje é a segunda potência do mundo, indo para ser a primeira potência do mundo, com esse pensamento capitalista revestido de comunismo, que todos têm direito a isso, não tem direito a nada. Então, é uma coisa muito complexa de ser falada aqui em apenas 3 ou 2 minutos, mas vale a pena você ler esse livro, Mao Tse-tung, que tem uma explicação muito forte, o pai sagrado da Revolução Chinesa. Ele é uma das pessoas mais importantes dessa revolução. E esse país que você conhece hoje, todos os princípios foram ditados por esse homem, que dizia: só há um meio de você ser respeitado, com uma arma na mão. Impressionante o que esse homem dizia. E hoje, nesse desfile todo dos 70 anos, 1 de outubro de 1949, da Revolução Chinesa, com todos aqueles mísseis, com todos aqueles tanques, com todo aquele aparato violento de guerra, né? As pessoas têm que lembrar a velha frase de Napoleão Bonaparte, que dizia o seguinte: deixem o velho dragão chinês adormecido, porque o dia que ele acordar, o mundo irá tremer. Mas, Marlene, eu estudei muito a Revolução Chinesa. Sabe qual foi o grande erro da Revolução Chinesa? Foi destituir o último imperador. Inclusive, devia ter manter, que nem o Japão, porque ele perdeu a unidade. A China é uma concha de retalho que vai se voltar contra ela mesma. Você sabe por que os chineses usavam aquelas tranças? Aquilo era subserviência ao imperador. Aí, com a Revolução Chinesa, eles cortaram porque não obedeciam mais o imperador. É bom esse Marne, hein, doutor Roxo? É bom esse Marne. A China tem que se trazer um dado importante aqui. Existe um mito em torno da China que tem que ser desfeito. A China é uma potência econômica, mas o país vai bem. O país é rico, milionário, vai bem. Mas as pessoas vivem mal. Claro, com certeza mal. Você roda 150, 200 quilômetros dentro da China, é uma miséria. Não tem energia elétrica, não tem... Continua sendo comunista nesse sentido. Você é comunista. Então, o país vai bem e tem dinheiro, mas a população vai mal. 300 milhões de chineses, esses não estão mal. E está crescendo o número de chineses que estão ganhando mais. Um bi e meio. Não, eu não sou comunista, eu tenho pavor do regime comunista. É que ainda sobre essa questão Nós estamos perdendo tempo. Tá, eu queria xingar ele um pouquinho. Não, xinga depois, depois no intervalo. Ainda sobre a questão do regime político, a gente fala que o capitalismo é muito bonito porque dá o lucro, mas também pela questão do comunismo a gente não tem os direitos e tudo que se fala. O trabalho escravo é utilizado sim para construir justamente esses acordos milionários, porque lá você paga mão de obra de 500 aparelhos por 5, 6, 10, 15 dólares, dependendo da negociação, porque lá todo mundo topa, porque a gente já sabe. Não, e até quem já recebeu aqueles produtos que começaram a viralizar com recados de socorro, e também para contribuir com o que o Marne falou, claro que não precisa de nenhuma contribuição, mas o desfile sempre acontece que comemora a Revolução, justamente na frente do Palácio de Pequim, onde Mao Tse deu seus maiores discursos e falava com a população. Doutor Roxo, só para deixar o senhor sem a sua fala. Eu detesto quebrar a bancada, mas eu quero voltar ao assunto de idoso, que foi muito bem abordado, lembrando só 2 questões. Primeiro, se hoje estamos preocupados que as crianças não saem do WhatsApp, eu quero dizer que o WhatsApp foi para o idoso um grande acréscimo, aquela sensação de solidão, aquela sensação de contato permanente, de falar com as pessoas simultaneamente através dos grupos, supriu um grande problema do idoso, que é a solidão. E o segundo, aí é um conselho sim, não há terapia melhor do que a dança. E há em Porto Alegre, senhores, bailezinhos que funcionam todas as tardes, segunda a sexta, 3 horas da tarde. O idoso que quiser dançar poderá fazê-lo. Vamos seguir nessas boas notícias. Atenção, pessoal. Eu tenho um recado muito importante para dar para vocês agora. A clínica Dr. Elísio Marques da Silva percorreu uma longa trajetória e, finalmente, hoje, podemos afirmar que é uma clínica digital. Diante disso, não há o que negar, pois é uma clínica privilegiada de dentistas que buscam aperfeiçoar os seus conhecimentos e habilidades dentro da odontologia, baseada em evidências científicas.
pois a clínica Dr. Elísio Marques da Silva sabe que mais do que criar sorrisos, isto é restaurar a confiança. Portanto, se você procura experiência, agilidade, dedicação e bons resultados, ligue e marque a sua consulta e tenha o sorriso que você merece. Ligue para o telefone que está aparecendo aqui na tela, que é o 3204-3204 e agende já. E como sempre, transmito neste momento um forte abraço do Dr. Sorriso. Tá bom? Tá bem. E ainda só sobre, porque o assunto é tecnologia, nós falamos, né, o Gustavo trouxe diversas manifestações e projetos para melhorar a ciência e a saúde também de muitos idosos. Porque uma coisa que tem ajudado muitos idosos é os relógios, aqueles conectados ao telefone. Porque no momento que você sofre uma queda brusca, você acaba emitindo um sinal que liga para a emergência, para a polícia e para 2 contatos de emergência. Tive na minha família, a minha avó passou por uma situação dessa e utilizou a tecnologia para conseguir chamar resgate. Porque como o Ruschel fala, às vezes eles ficam sozinhos. Muito legal. Às vezes eles estão ali, você não consegue ficar 24 horas com ele. Aliás, um abraço para minha avó. E onde que a gente tem isso? Tem diversas maneiras, porque agora tem aplicativo, não precisa ser o top. Às vezes pensar, eu tenho que comprar o mais caro de 10 mil reais. Não, hoje tem aplicativos emergenciais quando, por exemplo, você caiu, ele sente a queda, ou você bate, ou você aciona e você tem um... Vou comprar pra mim, já vou prevenir. Não quero que vocês gastem com relógio. No próximo show dos Rolling Stones você vai de com esse relógio. Vamos Rolling Stones de relógio. Fala, Vitorino. São os smartwatches, né? E, de novo, os chineses estão aí dominando o mercado. Já derrubaram os da Apple, já derrubaram os da Google. De novo. Ela vai comprar um pra mim. Tecnologia 5G que os russos já pegaram. Agora, sobre o tema ali do mal, eu 2019, quase 2020, comunismo sendo levado a sério, sendo discutido, sendo tolerado, né? Eu não consigo entender. Eu, honestamente, porque se o nazismo é criminalizado, por que o comunismo não, hein? Até onde eu sei... Por que as invasões americanas pelo mundo também não são criminalizadas? Por que Napoleão Bonaparte, que foi responsável pelas guerras napoleônicas, quando morreram 3 milhões de pessoas, também não é responsabilizado? Por que quando se fala em Solano Lopes, você chega no Paraguai, você conhece o Paraguai, ele é um verdadeiro herói lá. Então, por acaso, e o Napoleão um herói mas isso é se chegar hoje na China, esse cidadão vai ser herói também. Eu vou ousar dizer alguma coisa. Napoleão tinha dor de barriga, Napoleão. Eu vou ousar dizer alguma coisa aqui que ninguém vai aceitar e ninguém vai acreditar. Daqui a 400 anos, vamos escrever a história do Brasil. Alguém vai dizer que teve um presidente que era analfabeto, que veio do povo, era proletário, ele mandou no país e foi injustamente trancafiado na cadeia. Foi assim que aconteceu com Sandino, com Mao Tse Tung, com muitos líderes do planeta. O próprio Che. O Che. Gustavo Vitorino, vamos lá, o que tu queria fazer uma surpresa para nós? Eu queria fazer, eu trouxe uma homenagem para o Atualidades Pampa. Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui o empenho da nossa produtora executiva, a Akiane, assim como também da direção da Pampa, em nome da Marjana, que autorizaram um vídeo que não tem qualidade de áudio. O áudio está comprometido, eu vou explicar por quê. Esse vídeo foi feito no alto das colinas de Golã, numa guarnição do exército israelense, quando, para minha surpresa, um soldado veio falar comigo e disse: Vitorino, eu tomei um susto. Ele veio falar... O que eu fiz de errado? Não vou poder voltar. Comigo em português e citando o meu nome. Aí eu descobri que ele chamava Ben, um brasileiro que foi para Israel há muitos anos, faz parte do exército, estava nessa guarnição e o melhor de tudo, é fã dessa bancada, assiste o Atualidades Pampa pela internet. Vamos dar uma olhadinha. Ele diz que só não dá para assistir todo dia, porque, claro, mas ele assiste. Então, assim, eu queria aproveitar, já pedindo desculpas aos nossos telespectadores, porque no alto das colinas de Golã, o vento é muito forte, o vento comprometeu o áudio. Mas eu acho que vai dar para vocês ouvirem direitinho. Vale a intenção, Vitorino. A forma vale a intenção. A forma como ele homenageia e diz de forma bem clara que assiste o Atualidades, que é fã do programa, fã de todos. Vamos rodar aí para ver se dá para vocês entenderem. Ei, minha gente, aqui, tendo ao fundo as colinas de Golã, uma alegria que encheu meu coração e tenho certeza vai encher o coração de brasileiros. As Forças Armadas israelenses, motivo de orgulho para esse país, eu encontro um soldado israelense, mas ele é brasileiro.
Ben é brasileiro e mais, ele acompanha o nosso programa lá em Porto Alegre, acompanha a TV Pampa. Ben, que alegria encontrar você e principalmente você identificar o nosso Brasil. Obrigado. Na verdade eu tenho vários amigos de Porto Alegre e já conheci a TV, conheci você também. Queria mandar um abraço para vocês, um abraço pro pessoal de Porto Alegre, um abraço pro pessoal do Brasil. Espero que vocês visitem já, não visitar a gente e conhecer um pouco mais. Como é vestir essa farda? Para mim é motivo de orgulho defender o meu país, servir ao meu país, conhecer o país inteiro, todas as pessoas que vivem aqui, independente. Foi bem legal, deu pra ouvir, bem legal. Eu volto a pedir desculpa aos nossos telespectadores, o áudio estava comprometido por causa do vento. O vento no alto das colinas de Golã é muito forte. Então, mas não podia deixar de mostrar. Então eu não podia deixar de trazer essa homenagem. A gente tem um telespectador do outro lado do mundo, no coração do Oriente Médio, que assiste ao Atualidade. Bem bonitinho ele. Ben, se você estiver nos assistindo, um grande abraço, amigo. Obrigado pelo prestígio. Bem bonitinho e bem jovem. Carla Krieger. Rô Azevedo, tu que estás nos assistindo aí no facebook.com/atualidadespampa, o nosso abraço também. Ela diz que no Dia do Idoso eles merecem respeito. Não só no Dia do Idoso, sempre, mas todos os dias. A Viviane Pinto também no Facebook diz: o Vitorino confundiu com a lei penal. A lei processual penal não retroage, salvo se demonstrado prejuízo concreto, segundo ela. E também no Interessante essa observação. Interessante essa observação. Os nossos telespectadores se comunicam no @atualidades.pampa, que já passou dos 10 mil seguidores. O Lopes diz: ótimo programa, sempre atual, parabéns. E o Luiz Cláudio: não tem que fechar o STF, trocando seus componentes já seria uma grande coisa. Mas quem é que vai conseguir tirar eles de lá? Tem uma alternativa no horizonte. A vassoura, corridos à vassoura. Tem uma alternativa no horizonte, que é não renovar a PEC da Bengala. O que é a PEC da Bengala? Passou de 70 para 75 anos. Se não renovar a PEC da Bengala, 4 ministros são aposentados imediatamente. Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, a Rosa Weber e o Tererê. Está me faltando o Tererê, quarto. esse eu não conheço. Está me faltando o quarto. Mas são 4 que serão aposentados compulsoriamente. Ou seja, se o Bolsonaro conseguir indicar 4 ministros, 4 juristas, né, de credibilidade no país e que não vão lá fazer lambança, já dá para mudar bastante. A Carmen Lúcia. Muito bem. Falando em coisas boas, maravilhosas e coisas que podem ser feitas imediatamente, você sabia que a Pelucem é pioneira no estado em depilação? Depilação segura, rápida e sem necessidade de agendar horário. Com 16 anos de mercado, a Pelucem trabalha com profissionais treinadas, dando uma excelência para um atendimento eficaz e garantido. Sistema de depilação diferenciado, com cera natural e exclusiva. Possui cabines individualizadas com depilação feminina e também masculina. Além disso, também executa depilação egípcia, que é aquela com uso de linha, e ainda trabalha com design de sobrancelhas. Você pode marcar hora em um dos telefones que estão aparecendo aí na tela. Ou, se você preferir, vai direto em um dos 3 endereços. Aí, ó, toma tudo aí, então eu vou fazer uma pergunta. O que é que você está esperando? Pelucem, na Nilo Peçanha, Getúlio Vargas e Venceslau Escobar. Fechado? Mas só para corrigir a informação, é Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Rosa Weber esses não é 4 seriam aposentados imediatamente. Muito bem. O senhor ia falar uma coisa, eu não entendo. Concordo com a primeira manifestação do Vitorino e discordo com a conclusão. Eu acho que era o momento de nós criarmos critérios para termos ministros do Supremo, porque senão nós estaremos, do próximo governo, as pessoas acusando cada decisão de um ministro que agora será nomeado pelo Bolsonaro, dizendo que ele está fazendo isso porque ele foi nomeado pelo Bolsonaro. Eu preferia que usássemos esse período para criarmos critérios. Como é que tu torna um ministro do Supremo? É uma eleição. Tu criar uma forma, eu não sei, nem vou me atrever a fazer isso. O Lazier Martins apresentou um projeto sobre isso. Quem? O projeto Lazier Martins, que o Alcolumbre está sentado em cima, né? Mas então essa que eu defenderia. Eu acho que 70 anos está bom, tira a turma, vamos começar a trocar, mas que lá chegassem aqueles que a gente pudesse saber. Pô, e tem pessoas, nós temos juristas nesse país aí que nos encantam, né? Que se debruçam a estudar uma vida, né? Podem ter um saber jurídico para nos ensinar e aí nós vamos de novo por nomeações de presidente que estarão sempre submetidos a uma pressão por terem sido nomeados pelo governante. Mas olha como é tênue essa linha. Eu concordo em absoluto com o Ruschel, só que é o seguinte, é preciso lembrar
que desideologizar não é obrigatoriamente ideologizar ao contrário. É preciso levar isso em consideração. Se a gente, o que eu acho que a gente deveria também, em paralelo a isso, é subir um pouco o nível da capacidade cognitiva da população. De parar um pouco com essa coisa de extrema esquerda versus extrema direita, e aí não tem como se discutir isso. As pessoas, é preciso entender. Por exemplo, nós aqui na bancada entenderíamos caso um novo ministro fosse sugerido e que ao ser sugerido, não se trata obrigatoriamente de levar lá para dentro um cupincha. Né? Como acontece hoje. Entendeu? É isso que eu faço questão. Só que assim, hoje, do jeito que está a mente do brasileiro, que foi dividida em pequeninos pedaços, nós não conseguimos unidade no povo brasileiro. São grupinhos e grupelhos e outros grupelhos e grupelhos. Eu sou isso, eu sou aquilo, e nós não conseguimos a unidade. O Ruschel está coberto de razão. A gente tem Marconi, vamos eu e tu juntos aqui tentar estabelecer um critério. Já tem um ministro anunciado, o Sérgio Moro. Sim. O Sérgio Moro, que é apenas um juiz de primeira instância, tem uma carreira que se inicia brilhante, mas está iniciando uma carreira. Né? Ele é juiz de primeira instância, ele não é nem desembargador ainda, ele era juiz de uma vara criminal e já está prometido uma vaga de Supremo para ele. Eu não tenho absolutamente nada contra, mas eu tenho certeza que eu tenho 200 juristas muito mais capacitados, que estudaram muito mais, que estariam na frente dele dentro de um critério legal. Se não, fica o critério de novo de cupincha. Porque ele prestou um serviço, porque ele é amigo. Não. É que no caso... Deixa eu terminar, a senhora discorda com os seus critérios, não tem problema nenhum. Né? Mas num critério objetivo, ele para mim está, nesse que eu defendo, que é o da meritocracia, ele está atrás sim de uma série de dezenas de juristas que eu conheci ao longo da minha vida. Então, para evitar isso, é que teria que ter critérios objetivos, porque senão ele será nomeado pelo presidente. Então, pois não, doutor Roberto, entrega a palavra. Um dos critérios objetivos que tu colocas deveria ser o resultado prático das decisões desses grandes juristas. Porque tem juristas maravilhosos que ficam falando, e na prática é pouco resultado. E o juiz Sérgio Moro só mudou uma cultura do nosso país da corrupção. Só isso ele fez. Ele mexeu na nossa cultura que estava impregnada, estava selado no DNA do brasileiro. Infelizmente, somos um país de terceiro mundo, ou quarto mundo, ou quinto mundo, corrupto. E aí começou a mudar. E é por isso essa agressão toda. Então, acho que um dos critérios objetivos, nesse teu caso, deveria ser isso. Qual é o resultado prático das decisões desse jurista que vai ser homenageado com esse posto tão importante para a sociedade brasileira? Eu acho que talvez, e até um questionamento que me surge agora, acho que talvez não tenha, o juiz talvez não tenha o poder de escolha de qual processo, daí a gente vai falar assim, talvez aquele que quer prestar uma carreira vai buscar aqueles mais importantes, vai estar localizado, porque eu não sei, até confesso um esclarecimento talvez do Ruschel ou do Vitorino a respeito de como são distribuídos, porque ele pegou um bom momento, tem decisões certas, acertadas. Houve briga para pegar o lugar dele, dona. Mais de 20 juízes concorreram à vaga dele, exatamente porque ali como está o processo da Lava Jato, ali estão as luzes. Nem de perto se pareça que eu vou tirar o mérito dele, nem de perto, eu só estou dizendo que ele estava ali e cumpriu o lugar dele. A Lava Jato chegou até ele através da polícia e do Ministério Público, e era ele que tinha competência dentro de Curitiba e que foi atrás, essa é a verdade. Meritocracia, né? Então teve meritocracia. Falando em estava aí, ou estava ali? Estava aí, eu acho que, Magda, chegou a hora de você ter um Soul. É a loucura da Kia Sun Motors. Kia Soul por R$ 79.990. Isso mesmo, de R$ 92.990 por R$ 79.990. É loucura mesmo. Design, tecnologia, conforto, desempenho e 5 anos de garantia. Kia Soul tem tudo o que você deseja de um carro. Retrovisor automático, câmera de ré, porta-malas com porta-objetos até no assoalho. Acabamento impecável com bancos em couro, ar-condicionado digital, transmissão automática com modos de condução, aquele volante multifuncional, né? E multimídia de 8 polegadas. O Kia Soul tem tudo. Kia Soul por R$ 79.990 é na loucura Kia Sun Motors. Kia Sun Motors, na Ceará, 370 e na Ipiranga, 8113 em Porto Alegre. Agora sim você vai ter um Soul.
Muito bem. Quem compra um Kia São Motors se dá bem, mas tem muita gente que se dá bem através do salário dos outros. Como a Roberta disse da corrupção do país, a corrupção continua, infelizmente, e vai ser muito difícil, a gente já deu um primeiro passo, mas a grande verdade é que as pessoas pensam que o bem público é delas, não é nosso. Então, o dinheiro público também é delas. Então, cada vez, muitas se apropriam de cargos como vereador, como deputado. O Ruschel falou no início do programa com relação às rachadinhas que aconteceu no Rio de Janeiro, que é investigado não só do Flávio Bolsonaro, mas de muitos outros 24 deputados. Então, assim, é uma cultura que existe no nosso país e que agora, então, está sendo investigada e que chegou a Porto Alegre na Câmara de Vereadores. Foi a vez de André Carus, vereador de Porto Alegre, ser preso na manhã dessa terça-feira, investigado por fazer, e eu chamei de uma rachadinha sofisticada, porque a rachadinha consiste X% do teu salário, tu ganha e depois tu repassa, devolve, né, ou para o gabinete, enfim, essa é a rachadinha tradicional. Agora, a rachadinha que a polícia investiga do vereador André Carus, ela tem um requinte de sofisticação, porque os funcionários dele tinham que fazer um empréstimo consignado e a partir deste empréstimo, então, repassavam esse valor, isso é uma investigação, é bom a gente deixar claro, repassavam esse valor, então, para o vereador ou para outras pessoas relacionadas com o vereador e eram descontados em folha esses valores durante X anos da vida. E tinha irregularidades, inclusive, na contratação dos empréstimos. Por isso, a financeira, também está sendo investigada, se tem envolvimento ou não, porque passava do limite dos 30% que poderiam fazer o empréstimo. Então, essa é uma realidade triste. Ele foi preso hoje pela manhã, é uma prisão temporária, depois pode vir a ser concedida uma prisão preventiva, se necessário. Ele e mais 2 pessoas que não foi dito o nome foram presas também, e uma quarta pessoa, em prisão em flagrante, que estava na casa do dono dessa Municred e que estava armado, não tinha porte e encontraram 2 revólveres calibre 38. São 10 pessoas inicialmente. Não, são 10 buscas e apreensão. 3 pessoas presas e depois a 4ª que foi presa em flagrante. Então, pelo ato. Exatamente, pelo ato de estar armado e não ter o porte de arma. Então, é a realidade que a gente vive, não só em Porto Alegre, mas em tantos outros lugares, e é uma realidade que precisa modificar. Agora, tem um negócio nisso aí. Para o juiz determinar a prisão, os indícios de autoria do crime devem ter sido muito Foi uma consistentes. funcionária que há um ano atrás fez a denúncia e aí foi até a polícia e disse: eu tenho que continuar pagando o empréstimo ela foi demitida. Ela foi demitida e tem que continuar pagando o empréstimo. Que parece que foram 2, né? Teve uma. E aí depois foi uma. Depois apareceram outras. Teve uma segunda que estourou. Agora, para o juiz determinar a prisão, tem que ser muito significativo os indícios de autoria do crime. E também para que eles não atrapalhassem nos próximos dias as buscas e outras coisas. Porque é aquele negócio, se estoura a notícia, desaparece prova, desaparece tudo. 3 celulares apreendidos na casa do vereador, tabelas com valores e tudo mais, nomes nas tabelas, então parece que realmente provas existem. E em todas as... eu preciso formalizar uma coisa. Em todas as manifestações do vereador, ele se diz inocente, se diz que não sabe o que é, inclusive numa nota que foi mandada aqui para a nossa empresa, né, para todos aqui da empresa, para todos nós, dizendo que ele não tem nada a ver com isso e que vai provar a sua inocência. A frase que a Carla iniciou a colocação me fez lembrar o economista Milton Friedman, né, que ganhou o Nobel justamente por isso, porque essa questão da coisa pública, né, e ele lembrava, né, que nós temos 4 formas de lidar com o dinheiro, né, o dinheiro meu gastando comigo, o dinheiro meu gastando com os outros, o dinheiro dos outros gastando com os outros e o que os políticos costumam fazer, né? O dinheiro dos outros gastando comigo mesmo. E aí a gente não tem, afinal, o que é isso, dinheiro público? Né? Eu nunca entendi essa expressão, né? Parece que é uma caixa de papelão que tem ali com dinheiro que eles vão lá e pegam. A gente vai lá e coloca
para uma classe que já recebe, né, rios de dinheiro. Não, isso aqui é nosso. Né? O dinheiro público é nosso, a dívida pública é de vocês. Nós temos uma coisa que a gente não pode falar aqui, porque a gente, como não tem a prova documental, vai se comprometer. Sim. Mas tem muita coisa que era feita em nome de o dinheiro para o partido. Essa é a questão. Esse sistema, ele é lamentável, mas se ouve falar muito de rumores, há décadas, esse sistema da devolução de assessor porque tem um valor que é normal. Não, a do partido aqui é descontada em folha oficial e vai para a conta do partido. A justificativa usada nesse caso, conforme foi dito, é que o vereador teria também débitos de campanha, não sei o que seria para pagar e para manter o salário, os empregos a distorção das é que os assessores seriam, em determinados casos, contratados, já sabendo, o salário é 7, mas tem que devolver 1, ou tem que devolver 2, ou seja lá o que for. Mas sempre em nome de que isso seria para o partido, para a despesa de campanha. Seja para o que for, é uma imoralidade que não pode ser tolerada. Então é uma mudança de cultura que nós temos que começar. Esse é um discurso. Vamos ouvir o que disse o delegado, para a gente ter alguma informação também, por favor? Se colocou à disposição, se disse vítima, não usou a palavra armação, mas ele se colocou como vítima e disse que, se ouvido, esclareceria tudo aquilo que está sendo propagado, digamos, na mídia. A questão para mim é isso, principalmente isso que o Rucho lembrou, que é a questão do partido. É isso que eu falei da gente, temos que mudar a cabeça das pessoas, parar, fazer as pessoas acreditarem. Partido, como é que você aceita que dinheiro, de alguma forma, vai ser encaminhado para partido? É um partido político. Por que você dá importância para isso? Sabe, foque nas pessoas que lhe apresentam projetos. O que os partidos lideram? A não ser comportamento de seita, de novo, como eu digo sempre. Marconi, você acredita nesse discurso? Não, isso é vigarice. Isso é vigarice. Eles pegam 3 e dão 1 pro partido, mas 2 vão pro bolso, vira patrimônio. Tem gente que aceita que vá meio pro partido. Sim, mas como é que você... Não pode acertar que vá... Não pode aceitar que vá meio. É o teu trabalho, tu está sendo contratado para ser assessor, tu não tem que... Agora a verba que a dona Magda disse é outra. A tua contribuição para o partido... Mas essas pessoas só são contratadas porque elas vão dar uma parte do seu trabalho. Porque aceitam. É só por isso. Essa é a cultura que a gente quer mudar. Não, eu sei, mas acontece que não existe essa da pessoa dizer, não, assim eu não quero. Mas é um tipo de prostituição. Claro que é. Até porque que só veio à tona quando alguém ficou mal na foto, foi demitido. E a coisa fica mais hipócrita ainda quando os políticos vêm pedir aumento de salário para os funcionários. Claro. Não, eu estagiei numa empresa pública ali no centro de Porto Alegre e eu vi isso acontecer de perto. Eu vi pessoas, né, que faziam parte desses núcleos dos partidos, chegavam 8 horas da manhã, casaquinho na cadeira, batiam um ponto e iam para o outro trabalho que tinham, emprego. Voltavam meio-dia, ainda almoçavam com a rapaziada ali, né, já faziam, tomava aquele cafezinho, batiam um ponto, voltavam para outro emprego. E os seus assessores eram contratados para quê? Para bandeirar na frente do gasômetro. Quem trabalhava lá dentro, eu não vou, obviamente, falar aqui onde era, mas quem trabalhava era estagiário. Tanto que o que tem de ação de estagiário tendo ficado trabalhando 4, 5, 6 anos dentro, que nem pode. 5 anos de estágio é brabo, né? E sabe onde está a irregularidade na concessão desses empréstimos? Esses cargos são cargos em comissão. Ao contrário do funcionário estatutário ou do funcionário estável, concursado, ele tem a garantia, porque o empréstimo consignado, o que é? O tomador tem a garantia do pagamento pelo seu salário, que é vinculado à máquina pública, portanto, está garantido. O juro é menor. O cargo de comissão, não. O cargo de comissão você pode assumir hoje e tomar um pé amanhã. Claro, que foi o que aconteceu com essas pessoas. Aconteceu. Então, assim, a irregularidade também por parte da empresa e por parte de quem concedeu. Porque por isso que a empresa está... Vitorino, quando eu falo em mudar em cultura, é porque assim, tu queres ver... Se eu fui eleito, tá? Eu fui eleito. Chego para dona Carla e disse, olha, dona Carla, eu tenho vaga para 6 vereadores, o salário é 7 mil, mas eu tenho que deixar 2 mil para o partido, que é para despesa de campanha. E ela nem acha que eu sou corrupto, que eu estou fazendo, ela acha que é o sistema que tem que dar dinheiro para o partido. Não tem que dar dinheiro para partido nenhum. O teu trabalho, se o salário é 7 mil, tu tem que receber 7 mil. Mas, doutor Rucho, eu não aceitaria repassar uma parte do valor do meu salário. O meu salário é o meu salário, o salário de cada um é o salário de cada um, e não tem essa história
de ficar repassando. É até bom colocar para os telespectadores que se isso acontecer, que não tope, que não aceite, que isso não é legal e que denuncie, cara. E que denuncie, porque é uma ilegalidade. Exatamente. Eu estou te propondo um crime. Eu, na verdade, estou te propondo um crime. Se eu chegar para ti, tu vem aqui para trabalhar para mim, mas me devolve dinheiro, isso é um crime. E eu estou te propondo, mas é difícil, Ruth, o cara dizer não. Porque ele chega, o cara é amigo dele. Ó, tu vai ganhar 6 palmas, tu vai ter que deixar 3 pra mim. Não é difícil. É que ele vai querer ganhar, é diferente. Aí nós estamos falando de coisas diferentes. Tá desempregado, ó, vamos meio a meio, a gente dá uma boquinha. Nos exemplos que eu vi acontecer, as pessoas chamadas nem esse discernimento tinham. Mal sabiam escrever o próprio nome e ligar um computador. E o salário não era 7 mil e devolve 1.000. Era fica com 1.000 e devolve 7. Por quê? Porque era um E aí não adianta reclamar de Cuba, né? Aí não adianta reclamar de Cuba, porque daí também as pessoas não têm coerência, né? Porque R$1.000 para sacudir a bandeira do partido por volta de 5 da tarde ali no gasômetro, até eu aceitaria. Ainda mais em situação... O que eu digo é o seguinte, quantas pessoas reclamam, porque Cuba, e que era um absurdo mesmo, ficava com 70% do salário dos médicos cubanos e deixava só 30% com eles, e depois praticar esse tipo de coisa. Então as pessoas precisam ter coerência. Mas eu tenho uma boa dica para vocês. O verão tá chegando e eu até dei uma passadinha na praia, coloquei um biquinizinho. Pois eu ia te perguntar. E o Pilates que eu tô fazendo tá funcionando muito bem. Além do bem-estar e tudo mais que o Pilates faz pela pessoa, também tem a parte estética que a gente acha importante e gosta. Então, eu recomendo a Rafaela Fontanella, minha professora de Pilates, que é maravilhosa e ainda tem um ambiente também bem tranquilo e as pessoas são muito bacanas e muito competentes. Muito bem, assim é que é bom. Gustavo Vitorino, tua manchete. Pois olha, Magda, nós estávamos falando há pouco e o Marconi chamou a atenção para a perda do sentido de cidadania e para a perda dos valores sociais que nós deveríamos ter, especialmente pela classe política. O governo lançou um programa de escolas cívico-militares. Cada escola vai custar R$1 milhão. Porque são 6 escolas que vão ter centro de treinamento, vai ter ginásio, vai ter bibliotecas complexas, enfim. Elas terão professores civis, mas geridas por militares e com regras bem claras, regras militares de disciplina. Essas escolas, ao longo da história do Brasil, são sempre as escolas que obtêm os melhores resultados em qualquer tipo de avaliação. O governo quer implantar essas escolas pelo país, então ofereceu aos estados. Os estados deveriam manifestar o seu interesse, apenas o seu interesse, e o governo federal, então, providenciaria a implantação dessas escolas em seus estados. Magda, veja o que faz a politização e a ideologização. Marconi, dos estados do Nordeste, somente Ceará pediu uma escola. Todos os demais não querem escolas cívico-militares, que é exatamente o reduto da esquerda brasileira. É reduto de PT, PCdoB, enfim. Querem continuar formando militante. Querem continuar formando militante. Não querem nenhuma escola. Só o Ceará pediu uma escola. Todos os demais do Norte e Nordeste não quiseram escolas. Eu fico triste porque nós estamos sacrificando a cidadania, nós estamos sacrificando escolas, nós estamos sacrificando uma geração inteira em nome de uma ideologia, de um pensamento político oportunista e de um coronelismo que ao longo do tempo não mudou, não. O povo nordestino, ele não é culpado, ele é vítima. Ele é vítima. A seca e a miséria do Nordeste é um negócio milionário que enriquece políticos, que enriquece gente poderosa naquela região. Vou dar um exemplo para vocês. Agora há pouco foi aprovado, agora no final da tarde, início da noite, foi aprovado no Senado as verbas e os recursos para a campanha de 2020. Foi mantido o valor de 1 bilhão e 800 milhões, valor básico de 2018, reajustado, ou melhor, 2016, reajustado pelo INPC para 2020, o que vai dar aproximadamente 2 bilhões de reais. Gente, 2 bilhões de reais são 2.000 escolas cívico-militares. 2.000 escolas, que dividida entre estados brasileiros, daria aproximadamente 85 escolas para cada estado. E tem estado que não quer. Tem estado que não quer. Aliás, o Nordeste inteiro não quis, repito, com exceção do Ceará. O Norte também não quis.
É triste a gente ver isso. Enquanto Brasília movimenta de forma constrangedora dinheiro em seu benefício dos partidos e dos políticos, as escolas que são oferecidas pelo Poder Público Federal são recusadas por ideologia. Eu estou falando escola. É que a estratégia é velha e nefasta, mas ela é inteligente, ela funciona muito bem, né? Quanto menos preparado o cidadão sai do ambiente acadêmico, menos ele é aceito no mercado de trabalho. Lógico, mais ele vai se tornar um necessitado da tutela do Estado. Ou seja, ele é o Mas, Marconi, o que eu estou falando é ensino fundamental, ensino básico. Mas começa da base. Criança de 7, 8, 10 anos até 13, 14, 15 anos. Se não idiotizar no início, ele não se permite ser idiotizado. Por exemplo, eu passei por isso na universidade. Eu cheguei a usar a camiseta do Che Guevara. Se não fosse meu pai me jogar o boleto no colo e dizer, tá, e aí o socialistazinho? Eu vou ficar te pagando faculdade para tu ficar de discursinho aí na... Sentia que tinha um trauma na infância aí. Tinha um problema. Sentia que tinha um traumazinho de infância Ou dessa... seja, se tu idiotia... Eu assisti o filme, aquele Diário de Motocicleta, emocionado com o Che Guevara. Mas aí meu pai me trouxe para a vida real. Eu já me emocionei com o ator. Che Guevara não estava na minha vibe. A direita tem a seu favor a vida real. O Chicão já contou a história do Che Guevara. Tu idiotiza desde o início. Idiotiza desde o início, lá no ambiente universitário, tu continua esse processo, ele sai de lá, ele não vai ter espaço no mercado de trabalho. A gente lidou aqui com estagiários, com candidatos à vaga que chegavam aqui e que não sabiam diferenciar mais de mais, não vai conseguir emprego. Aí, quando não conseguir emprego, o que ele vem? Com o discurso que aprendeu lá, que o empresário é malvadão e excludente. O coitadismo. E aí, quando ele não conseguir se sustentar, o coitadismo profissional. Dos programas sociais. É que eu acho que também não se pode ignorar que o Nordeste também é um dos locais, e no Brasil, muitas denúncias relacionadas a isso é o trabalho infantil. Então, se infelizmente, justamente por ser uma área onde está pensando nas crianças, se você coloca as crianças dentro da escola, elas não podem trabalhar. Porque a gente fala, é mão de obra, às vezes a quantidade de filhos é justamente a justificativa porque a pessoa precisa de mão de obra nos seus locais de trabalho, na roça, seja onde for. E também vejo até pelo talvez o fator histórico, porque as guerras civis, a gente fala que a Revolução Farroupilha foi sangrenta, foi um absurdo, mas a gente ignora completamente que os estados do Nordeste passaram por guerras muito piores, justamente tendo como vilão da história, dependendo de cadeira, qual cadeira você senta, de telespectador ou de quem está vivendo aquilo, o exército foi o culpado. Talvez esteja esse, mas também vejo que hoje, justamente o voto do Cabresto... O exército culpado? Não, porque a baleada, todas essas revoluções que o povo se colocava e o exército, às vezes, é que tomava as dores, porque é uma obrigação deles, né? Tinham que entrar em conflito com o povo. Não sei se o senhor... Dona Magda. Não sei se o senhor... Dona Magda. Eu não entendi. Um dos grandes, esses movimentos todos, eu sempre admiro a pessoa pela personalidade, admiro pelo seu muito obrigado, senhor pela sua cultura. O senhor, inclusive, recebo com muito carinho essa tua homenagem. Seu admirador pelo seu conhecimento jurídico. Seu amigo e admirador pelo seu conhecimento jurídico, e de 2 dias para cá eu vejo o senhor com muita felicidade. E eu, Magda. Tem alguma coisa atrás disso. O senhor também. Mas eu quero dizer para vocês que isso que o Vitorino falou com muita propriedade sobre as escolas cívico-militares, que isso é uma coisa fantástica, porque a disciplina, eu que sempre me bato pela disciplina, quero lembrar a você que há 4 anos atrás houve um projeto do governo do PT da regulação de mídia. Vocês lembram da regulação de mídia? O que era? Sim. A regulação de mídia, você só não podia falar determinadas coisas. Tá? O maior projeto, cala a boca da imprensa brasileira, que não vingou, porque a imprensa toda do país se levantou contra isso. Você admirar um projeto que não serve para você, Che Guevara, um assassino, só num dia ele mandou matar 200 pessoas porque eram contra-revolucionários. E contra-revolucionários que eram do Fulgêncio Batista, que se pirulitou quando chegaram perto, porque ele não resistiu. Se resistisse, talvez a coisa fosse Maridão e o Marconi usava camiseta. Tá, olha aqui, ó, antes das Marconi usava camiseta. E o senhor votou no PT. Camisetas à parte, Os dois culpados. O Marconi infiltrava. Só um minuto. Camisetas à parte, vocês começaram isso falando sobre educação, sobre escolas. E a manchete do Marconi tem a ver com isso. Viu aí? Viu aí? Então, Deu aí? Deu. Feito. O cabelo dele tá. Feito. Quilo de glostória. Vamos lá que tem mais gente. Pois é, o Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro vota, então, um projeto para permitir que o aluno substitua o ensino religioso
por português ou matemática. O aluno que optar, então, por não cursar o ensino religioso na rede pública do Rio de Janeiro, vai poder escolher no ato da matrícula por aulas de reforço escolar, seja em matemática, seja em língua portuguesa. Inicialmente são essas duas disciplinas que estão na discussão, e isso é o que determina um projeto que foi votado hoje na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e que pode virar lei. Essa proposta é do deputado Carlos Mink, do PSB, e que alteraria, né, uma lei estadual de 2010 sobre o ensino religioso, que é facultativo, mas que pode ser confessional em todo o país. Os alunos que optarem por mais aulas de português, de acordo com a proposta, terão a ênfase em elaboração de textos. Né? De matemática não foi falado nada, mas eu acho que é mais num âmbito geral, é mais amplo. Né? O senhor Carlos Mink apresentou em 2017 esse projeto de lei, no mesmo ano em que o STF, o Supremo, determinou que os professores de ensino religioso podem, então, promover as suas crenças em sala de aula. O autor argumenta que esse projeto, então, corrigiria as falhas da legislação. Uma frase que ele acabou trazendo diz o seguinte, abre aspas: procurando contribuir com a organização das escolas e com a adequada utilização do tempo livre dos alunos não optantes pelo ensino religioso, estamos propondo aulas de reforço escolar, escreveu o parlamentar. Me parece algo, né, porque a gente viu aí se criar essa, eu uso o termo histeria seguidamente, né, essa coisa em relação à religião, né, na verdade ao cristianismo, né, porque as outras se tornaram todas up to date, né, todas as outras correntes são é lacração, é aproveitar. Como é que é? O que seria o uhul? Essa religião eu não conhecia. Peguei ideia, peguei ideia. Não, porque eu, por exemplo, boa. eu sou do tempo que se você tem alguém na sua família lá, né, eu tinha lá um familiar meu que a gente ouvia volta e meia dizendo, não, fulano é de religião. É. E pronto, né? Agora, essa histeria da divisão, porque o outro é da matriz africana, do não sei o quê, aí uma é tolerada, a outra é aceita, a outra não é aceita, porque uma impõe, a outra não impõe, aí briga, a outra é dessa aqui, aí a outra só muda a cor da calça que usa, não, mas somos outra corrente, e aí se criou o ódio à prática religiosa, ou ao levar em consideração a fé e a crença do cidadão, chegou aos colégios, né? Chegou a histeria nos colégios. Por outro lado, a gente vê aí claramente uma falência na matemática e no português, pelo menos isso. Antes da elaboração de texto, eu só sugeriria ao Carlos Mink, foca na interpretação de texto, que essa morreu faz tempo, né? Essa aí olha, antes de elaborar, que a gente sabe, o pessoal não consegue ligar Lé com Cré. Mas são os analfabetos funcionais. Mas aí as pessoas que leem, mas não entendem nada. Já eu li, mas não entendeu nada. Isso não tirou também nada. é um papel da casa, viu? Porque a gente começa a ensinar a interpretação de texto quando a gente tem filhinho pequeno e a gente lê uma história para a criança, conta para a criança a história que leu e conversa com a criança sobre essa história e conforme ela vai crescendo, tu vai começando a substituir a tal ponto que depois ela vem te contar a história. Então, assim, também é uma falta da leitura dos pais, dos adultos em incentivar esses alunos. Acho que também tem que fazer O que atrapalha no Rio de Janeiro é que as crianças no meio da história têm que se abaixar Tem que se abaixar. Não adianta também os pais fazerem os pais fazerem esse excelente trabalho e o seu filho for ser estragado dentro da sala de aula. É verdade. Falando em coisas legais, olha aqui, a revista Gol, que é sem dúvida alguma a melhor revista de esportes do Brasil, está aí, chegou mais uma edição e chega a todas as bancas de revistas. E traz, além dos trazer na capa os guris do Grêmio, né? Traz também, boa parte da revista fala sobre o Parapan desse ano em Lima, Gaúcho Sem Barreiras. Então, tem diversas páginas dedicadas a esses atletas de corrida, enfim, o fenômeno das piscinas, como sempre, é uma bela revista e que trata de todo o tipo de esporte, em especial agora a esse esporte do Parapan. E lembrando que aqui tem um Brasileirão Série C 2019,
o Esporte Clube Juventude. Que acendeu a Série B, dona. Que acendeu a Série B. Estamos comemorando. Tá aí. Falando em comemorar, temos o que comemorar aí na tua manchete, Roberto? Pois é, Magda. Eu estava prestando atenção, tem time chamado Juventude, né? Tem. Que loucura. Mas não tem velhice. Pois é. Não, que time curioso, que chama né? velhice não tem Tem ainda. Palmeiras, né? Palmeiras. Bom, vamos falar de uma notícia boa. Mas não tem coqueiros. Não tem coqueiros. Tem. Ó, tá aí. Eu já fiquei tem coqueiros, olha, Anas, que tem coqueiros. Tem um time chamado Coqueiro. Tá, então vou deixar a Roberta falar, brincadeiras à parte. Pois é. Então, o que é interessante é que houve realmente algo a ser comemorado na nossa economia. Houve um pequeno, mas considerável, crescimento da nossa indústria, que é um setor tão afetado e, ao mesmo tempo, tão estratégico para o nosso futuro, principalmente. O crescimento da nossa produção brasileira foi o primeiro, depois de 3 meses, cresceu só 0,8%, mas é o melhor resultado desde 2014. Tá. Cresceu pouco, mas pelo menos não caiu. Mas, em compensação, a agosto do ano passado, a queda ainda é grande, é de 2,3%. No acumulado desse ano, infelizmente, apresenta-se queda de 1,7%. A gente fala 1, fica 0,8, mas é um monte esses valores. Entre os 26 ramos pesquisados pelo IBGE, 10 tiveram alta na produção. Entre eles, primeiro ficou a indústria extrativa, depois produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que tem crescido muito, e também os produtos alimentícios tiveram um bom desempenho, muito em razão do açúcar, da cana-do-açúcar para o etanol. Entre as quedas, chamou muito a atenção a produção de veículos, com muita baixa, os artigos de vestuário tiveram uma queda acentuada, máquinas e equipamentos. Claro que a gente vive uma situação de desemprego, onde o desemprego está começando a melhorar graças à informalidade. E na informalidade, o trabalhador recebe menos, portanto, consome menos e impacta nessa questão do consumo que gera a produção. Outro aspecto a ser considerado, e que segundo os especialistas em economia, dificilmente a gente vai reverter um saldo positivo até o final do ano da produção industrial, é em razão da Argentina, que é um grande parceiro onde a gente exporta muito para eles, e lá eles estão com um PIB baixíssimo, eles tiveram um PIB que acumula queda de 2,5%, o desemprego subiu 10%, a pobreza na Argentina aumentou no primeiro semestre de 32% para 35%, e é um nível de pobreza absurdo e tende a piorar, porque agora no final de outubro teremos as eleições e tudo indica que o presidente Macri não segura essa situação. Então, infelizmente, nós estamos aí nessa corrente. Perfeito, Roberto. Marli Barcelos, os aniversariantes. O Uruguai vai continuar na esquerda com frente amplo, e a Argentina, a chapa Fernandes já continua. Isso aí já não há como voltar atrás. Primeiro aniversariante de hoje, um grande músico ucraniano-americano, Vladimir Horowitz, né? É pianista, um homem realmente extraordinário. Músico erudito, espetacular. Isso, já falecido. Hélio Gracie, o grão-mestre, né? É o pai de todos, né? É o jiu-jitsu. Inclusive, ele criou uma filosofia. Ele diz assim, ó, se você é magrinho, se você é pequenininho, se você tem medo de todo mundo, vem aqui aprender comigo que você não vai ter mais medo de ninguém, né? Dizia ele. Ele desenvolveu uma técnica especial que se chama de Brazilian Jiu-Jitsu. Isso. Que é você forçar sempre a torção de articulações contra a normalidade, ou seja... Walter Matthau. Esse era Matthau. Walter Matthau fez alguns filmes maravilhosos. É o dono do ventilador aquele? Não, mais ou menos, né? O Walter Matthau fez 2 filmes fantásticos. Ele fez uma dupla com Jack Lemmon, que foi um dos maiores atores de Hollywood, que fez Se Meu Apartamento Falasse, um grande clássico do cinema, e fez Hello Dolly, com a minha musa, que é a Barbra Streisand. É maravilhosa. Hello Dolly, né? É o da música, Mário? Hello Dolly, da mesma música. É um musical feito nos Estados Unidos que teve na Broadway, lá na rua Broadway, durante uma semana. Da Marília Pera. Bom, Jimmy Carter, político americano, ex-presidente dos Estados Unidos, que completa hoje 95 anos. 95 anos o Jimmy Carter. Ele tinha uma política diferenciada, uma política humanista, ele era democrata e por isso não se reelegeu. Lawrence Harvey, ator americano, fez um clássico do cinema chamado Servidão Humana, extraído de um livro escrito por William Somerset Maugham,
e que era um médico e que conta a história de um médico que tinha um problema num pé, né? O pé, ele tinha um problema de nascença no pé, né? O pé era torto e ele era motivo de chacota. E ele sofre muito durante a sua vida e se apaixona por uma prostituta. A prostituta no filme é Kim Novak. E ela faz gato e sapato dele, ele perde a sua matrícula na faculdade, consegue terminar o seu curso e ao final ela aparece pedindo socorro a ele, ela se torna uma prostituta e naquela época as doenças venéreas matavam, como matam também agora algumas doenças venéreas. E ele atendeu ela. Richard Harris, ator irlandês que fez um filme chamado Um Homem Chamado Cavalo. Um dos grandes clássicos do cinema. Quando ele quer casar com a Índia, vai disputar e colocam aqueles ganchos no peito segura a pele dele. E levantam ele pelos ganchos. Pô, aquela cena é violenta. Philippe Noiret, este é espetacular. Fez aquele filme O Carteiro e o Poeta, que conta a história do Pablo Neruda, né? Pablo Neruda, um filme lindo, com aquelas músicas lindas do Ennio Morricone. Stella Stevens, mas antes é Julie Andrews, né? Que fez A Noviça Rebelde, né? Maravilhosa, fez tantos e tantos filmes sucessos mundiais. Stella Stevens, cantora americana, de aniversário hoje, e o famoso André Rieu, que ele é francês. Maravilhoso, André Rieu. Maestro, André. Eu assisti eu tenho uns 4 ou 5 DVDs dele, ele falando alemão com uma fluência e com uma pronúncia realmente espetacular, André Rieu. E, finalmente, o Dr. Ray, completando 58 anos de idade. Ele não aparece Só a eu que idade, faço aniversário. Mas também, né, o homem todo... o homem é assim, igual isso aqui, assim, ó. E completando 38 anos, o ex-jogador brasileiro, seu Chicão, Júlio Batista, foi bom? Foi bom, jogou no Real Madrid, ainda continua jogando. Num time no interior de São Paulo, jogou no Sevilha, seleção brasileira. Interessante. Encerrados os aniversários. Muito bem, Mari Barcelos. Mas não estão encerrados os comentários dos nossos telespectadores nas nossas redes sociais. @atualidades.pampa é o nosso endereço no Instagram. A Maria Tereza Prado diz: o programa hoje está simplesmente maravilhoso. Parabéns. Atualidades Pampa é o melhor programa do momento. Já no facebook.com/atualidadespampa, o Douglas Marques passa um pito nos outros telespectadores. Olha, maravilha. Pessoal, respeitem a opinião da bancada aqui nos comentários, bem como parem de se preocupar com o cabelo de um, o batom da outra, convenhamos, vamos enaltecer o debate. O batom do Mar não ficou bem hoje. Tá muito... Já no youtube.com/tvpampa, vai lá no canal, se inscreve no canal, ainda toca no sininho da notificação. O Paulo diz: o STF está legislando para soltar bandido. E por fim, no WhatsApp, 999-777-001. Oi, Carla, mandem um beijo para minha mãe. Ela tem 87 anos. Hoje é dia do idoso, então lá vai um abraço especial para a Dona Luli, que assiste a este programa desde a época do Clóvis Duarte. Então, Dona Luli, na pessoa da Dona Luli, nós queremos cumprimentar todos os idosos deste dia. Desta noite. Pois não? Ela continua, não? Não. Eu só queria trazer uma notícia que tem sido trágica. Sempre falamos na Boate Kiss, né, que é uma tragédia, uma questão de janeiro de 2013, até hoje não julgado, não indenizado, mas oportunizou que 2 pessoas, ao sair da boate, se conheceram, se deram a mão, se socorreram e sobreviveram, e neste sábado casaram. Ai, que bonito! O nome deles: Vinícius Martins Posne e Daiane Soares Miller. Minhas saudações a ele. É uma história linda dentro de uma tragédia. Qualquer que seja a história, qualquer que seja a desgraça, sempre tem uma coisa boa e um aprendizado. Da lama pode nascer uma rosa. Falando em sempre tem uma coisa boa, sábado, 7h30 da noite, os melhores momentos do Atualidades Pampa. Você pediu e nós atendemos, tá bom? Beijo pra vocês, agora vamos dormir, nós vamos dormir também. E amanhã, depois do Jornal da Pampa, a gente se encontra. Bons sonhos!